episódio do nosso podcast é o Escuta Mana. E olha só, certamente você já reparou, né, nas feiras aqui da capital amazonense, um cenário bastante complicado. Goteiras que molham mais dentro do que fora, situações de banheiro, segurança zero. Mas como é que será que esse cenário hoje se encontra nas feiras da nossa querida Manaus? E a nossa entrevistada, nossa convidada de hoje é a Maybe Seixas. Ela é diretora de Agricultura e Abastecimento da SEMAC. Seja bem-vinda ao nosso Escuta Mana. Olha só, que convite maravilhoso, que energia sensacional aqui. Parabéns pelo esse trabalho. O Escuta Mana é um canal extremamente necessário para a gente falar do que tem de bom nessa cidade, né? Manaus é uma cidade maravilhosa e a gente tem que falar do que está acontecendo, né? Fazer a população saber o que está sendo feito de bom, aonde encontrar. Afinal, também é uma cidade muito grande, a gente precisa acessibilizar a informação para facilitar a vida, né, mana? Exatamente. Utilidade pública, Utilidade né, Maurício? pública. Pronto. Então, brigadão por esse Imagina. convite. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom aqui nesse momento. Vai sim, até porque quando a gente fala de SEMAC, a gente fala de diversas situações. A gente não fala especificamente de feiras, até porque eles têm uma programação de atividades extensa. O trabalho não para mesmo, Não né, para. Maybe? Não para de jeito Segundo nenhum. o secretário Anderson, não para e também não Nem fica pouco. Exatamente, não fica pouco. Inclusive, você já acompanha os servidores ali da SEMAC trabalhando nas feiras, trabalhando na questão do abastecimento, de projetos, dos permissionários, enfim, realmente são muitas coisas acontecendo. Dentre essas coisas, temos as reformas das feiras, né? A gente sabe que o cenário antes era bastante complicado, era até triste de se ver, porque quando a gente fala de feira, a gente está falando não somente ali das compras, mas a gente também tá falando dos trabalhadores, né? Das condições de trabalhos que antes estavam críticos. Mas como é que esse cenário hoje se encontra? Bom, eu acho que também é interessante a gente fazer uma abordagem sobre a SEMAC, né? Como você falou, SEMAC é um mundo à parte. Sim. Trata de feiras, trata de mercado, trata, né, do comércio informal e trata da agricultura, que é um outro universo. E é bem desafiador tratar de todas essas frentes de trabalho. O secretário Wanderson tem feito um trabalho assim, se desdobrando de forma assim primorosa para atender todas essas demandas desses três universos gigantescos, né? E eu acho que uma das necessidades emergenciais era justamente essa questão da reforma das nossas feiras, como você falou, de muitas que estão em estado extremamente insalubre de trabalho, né, para a população trabalhar, até mesmo para o consumidor adentrar para adquirir, e também uma questão de saúde pública, né? Exatamente. Está vendendo alimento. Então, é um trabalho muito importante, porque não é simplesmente... Porque quando a gente fala assim, tem aquele pensamento de quando se fala em uma reforma de um órgão público. Aquela pintura básica, as pessoas têm mania. Uma leve maquiagem, exatamente. né? É só mais uma maquiagem, mas não... A nossa proposta dessa nossa gestão do prefeito Davi não é essa maquiagem como se tem em mente, a sociedade tem em mente. Então, vai desde a questão da acessibilidade para as pessoas, reformas de banheiro, assim, trocado vaso, pia, torneira, pintura. Outra coisa que eu achei interessantíssima é o forro. Forro, segurança das feiras. De uma feira que nós entregamos recentemente, tinha problema sério da parte de segurança. Fechava a feira, fechava o portão cadeado, mas tinha acessibilidade para pularem. E o olhar do secretário é um olhar muito cuidadoso, porque as pessoas sobrevivem daquilo ali, do comércio, né, que está ali. Então, já pensou a pessoa chegar cedo, abre o seu ponto comercial, vai trabalhar e está lá lesionado? Né? Então, a segurança é um negócio interessante, então foi melhorada a parte de gradil, das feiras também. Então, não é um trabalho de reforma, digamos assim, com maquiagem. Realmente é um trabalho sério, né, de reformar para tornar um lugar agradável,
tanto para quem vai frequentar, quanto para quem trabalha também, e gerar segurança do que se está comprando. Inclusive, é importante que a população veja sempre com os bons olhos, justamente todas as atividades que estão sendo feitas para a mudança da nossa cidade, né? Por exemplo, assim, estamos reformando as feiras. É só mais uma feira. Isso aqui não é para feira que acontece aqui perto da minha casa, não é a feira que... São as feiras de Manaus que estão sendo reformadas e não são maquiadas. É por isso que logo no começo do nosso podcast eu fiz justamente para que você pudesse imaginar como é que era o cenário antes e reconhecer como está sendo agora e principalmente como vai ficar ainda mais as outras, né? Porque quantas já foram reformadas e quantas ainda vão ser reformadas? Bom, eu acho que é interessante a gente citar também o total de feiras que nós temos. São 43 feiras, né? Olha só. 43 feiras aqui. E das 43, 34 estão aí dentro do plano de reformas. Lógico, a intenção é reformar todas. Então, esse ano deve entrar mais outras feiras dentro do processo. Mas dessas 34 que já estão com os projetos todos, com recurso todo garantidos, convênios todos realizados, nós já conseguimos reformar, entregar para a população 4 ambientes lindos, assim, agradáveis de se frequentar. Que a população merece, né? É esse olhar humanizado que nós quanto servidores, buscamos diariamente, quando a gente vai ali, não é uma gestão de bater ponto, é uma gestão realmente que se pensa em planejar, em atender e levar sempre o melhor para a população. Então, essas 4 feiras que foram já entregues, a primeira foi ali no Parque 10, que tinha muito problema com a questão de pombo circulando. Eu mesmo frequentei várias vezes lá, sentar. Sim, para tomar café ali, né? Tomar um café delicioso, por Quase que eu sinal. chamo pombinho, vem cá. Né? Você quer tomar tapioca ou um x-caboquinho? Né? O que você vai pedir, amigo? Um suco de cupuaçu, pombinho. Isso. Hoje a gente não tem, né, esse problema. Então, temos aí uma passarela de acesso lá. Sim. Para você que tem algum tipo de dificuldade de mobilidade. Então, tem ali o corrimão, os banheiros também têm acessibilidade para a população. Então, a gente fica muito feliz de escutar os elogios, né, da população feliz. E não só isso, tem um outro lado bem interessante. É porque esse resgate também está trazendo o público para frequentar a feira. Sim, exatamente isso. Olha só, um trabalho, a reforma, porque quando a gente vê, né, nós, população, cidadãos, a gente está na rua, a gente está vendo a reforma, mas a gente não sabe, talvez, que há equipes competentes estudando, fazendo levantamento, programando, fazendo cronograma para que pudesse executar os trabalhos, que é justamente essa fase que vocês estão, né? E Exato. Vai desencadeando várias outras coisas. Exatamente. Das 34, 4 já foram entregues e tem 30 aí sendo umas em fase final, nesse primeiro semestre, aí vamos entregar mais outras, não podemos aí né, dizer quais são as da vez, mas nós temos até junho desse ano várias outras feiras que serão entregues, tem outras que estão iniciando as reformas, tem outros que já estão no meio do caminho, então assim, são várias frentes de trabalho, nossa equipe de engenharia é incansável, ontem eles saíram inclusive meia-noite trabalhando, fazendo outros projetos, né, porque enquanto está fiscalizando as obras de reforma, tem que estar fazendo os outros projetos que a população precisa, que a cidade necessita, né? Então, realmente, o trabalho não para. E assim, a população vai lá ver, começa a reforma e tal, fica meio descrente, mas quando vê ali ela toda bonitinha, realmente o negócio funcionou. Bem iluminada, bem estruturada. E começa a frequentar, e leva a família. E a gente tem relatos de feirantes, né, de permissionários que já estão falando que assim, a reforma nem foi concluída ainda, né? Mas a população começou a voltar
a frequentar a feira. E eles estão aumentando. Tipo, a gente que trabalha na parte da produção agrícola, vendia, digamos, uma penca de banana por semana. Já aumentou, já está vendendo Olha 2 aí. pencas. Ou seja, está havendo aumento das vendas dentro dos ambientes das feiras. A população está tendo, né, mais acesso, está tendo, eu diria até coragem de entrar para comprar, Mas né? sabia, Maybe, que eu faço parte dessa estatística? Porque Olha antes, só. eu falava assim, eu vou precisar comprar peixe pra semana. Eu falava, eu não vou. Pra aquele saco passar o sangue na minha perna, eu vou andando, aí a água da chuva vai molhando tudo. Mas agora eu tenho o prazer de comprar peixe. Eu Olha aí. adoro, porque a estrutura oferece uma boa compra, uma boa experiência, justamente, tanto para os trabalhadores Exatamente. quanto para quem realmente vai fazer a compra. Inclusive, ó, algumas pessoas têm assim, perguntado muito para o secretário sobre a questão Manaus Moderna. E você falou um negócio, porque lá é um grande centro onde as pessoas costumam comprar peixe, né? Parte de Sim. pescado, até pela acessibilidade também dos barcos chegarem ali pelo rio com os peixes, né? Porque tanto o peixe da piscicultura, dos criatórios, quanto o peixe também das regiões pesqueiras. E lá foi trocado toda a parte de material, as ilhas geladas, os freezers. Então, foi trocado todo esse material. Então, já Olha estão que com legal. material, um freezer funcionando direitinho, limpinho, novo. Então, até que saia a reforma da Feira da Manaus Moderna, a população pode ficar tranquila que eles estão trabalhando. Não só isso, mas assim, é um cuidado, tem cronogramas de limpeza, a nossa equipe tem um trabalho fantástico em parceria com a CEMUSP, que fazia a limpeza, a sanitização com certa frequência, a parte de manutenção elétrica, a parte da manutenção nas imediações da feira, limpeza, o IMU está sempre indo por lá, cuidando da parte da sinalização, CEMINF tem atuado com a parte de melhorar a pavimentação. Então, assim, é muito interessante a gente ver o quanto que as pastas, elas trabalham ali, tendo uma interlocução entre elas, uma ajudando, né, na atuação da outra, porque não é só feira, mas existe todo o entorno. A população precisa se sentir segura de estacionar o carro, né, saber que tem uma acessibilidade lá de estacionar direitinho, que está bem iluminado. Então, ontem mesmo, o secretário, 11 horas da noite, estava numa feira, a CEMUSP estava fazendo limpeza, a CEMINF estava fazendo pavimentação, IMU estava cuidando da parte da acessibilidade lá nas imediações, e a Manaus Luz estava cuidando da iluminação pública. Então, assim, não é só pintar, não é só... É todo um trabalho no entorno também, que tem que gerar garantia, né, de segurança para a população. Feirante, o trabalho da feira é um trabalho, assim, que não é fácil. As pessoas saem de madrugada das suas casas. Exatamente. É um trabalho que, principalmente ali no Manaus Moderna, um trabalho que 4 horas da manhã o pessoal já estão lá comprando os peixes que estão chegando, né, nos barcos, as mercadorias que o pessoal vem dos interiores, às vezes vem até de outros estados, né? A gente recebe muito abastecimento de Roraima. E tem que estar de madrugada lá, 3, 4 horas da manhã, o povo já está trabalhando. Ou seja, o peixe fritinho na tua frigideira, no teu prato, já tem várias pessoas envolvidas nesse trabalho. Leia-se Prefeitura de Manaus, leia-se SEMAC, leia-se CEMINF, IMU e principalmente os trabalhadores da ponta, que Exato. acordam muito mais cedo para se locomover, para se organizar e tudo mais. Então, o peixinho frito que tá no teu prato, na tua frigideira, ele já passou por várias pessoas para fazer com que ele chegue até o seu prato, né? Exatamente, né? Tem toda uma equipe, tem a nossa equipe de fiscalização, tem a comissão gestora das feiras. Então, é feito todo um trabalho também envolvendo toda a comunidade. Eles ajudam muito no processo, porque, assim, como a gente já falou, a reforma não é maquiagem, então é reformada até dentro dos boxes. Caramba, sim. Dentro dos boxes. Então, por exemplo, você é uma permissionária que trabalha com comida, feito toda a pavimentação do teu box,
com lajota, né? Tudo bonitinho, porque isso até é uma normativa. A nossa equipe tem uma responsabilidade grande, que tem até uma interlocução com o pessoal da Censa, do Departamento de Vigilância Sanitária, a Devisa, para que as reformas atendam à exigência sanitária. Então, quem trabalha com cozinha tem uma norma para atender, para manipular o alimento que está vendendo para a população. Então, a nossa equipe de engenharia tem que planejar para atender essa demanda também. Então, os boxes que trabalham com alimento é tudo feito bonitinho para garantir o processamento e o fornecimento de uma alimentação de qualidade. Olha só que então, legal. Então, é um trabalho assim que por trás, quando vê a feira finalizada, ninguém imagina. Exatamente. O que tem por trás. E eu sabia que... você sabia que eu, na feira, eu também não imaginava, não. Por isso que a gente trabalhando, a gente entendendo todo o processo, a gente também tem a responsabilidade de fazer com que você também saiba de como que tudo é feito. E o Escutamana tem justamente essa proposta de te mostrar como é que é feito esse trabalho de bastidores e, sobretudo, te mostrar os resultados. Por exemplo, só um exemplo aqui também, em Manaus Cult, a gente pensa, os eventos, né, tudo lindo, tudo muito, o resultado muito eficiente, mas tem os trabalhadores ali atrás do palco, atração, line-up, cadê a programação, não sei o quê, e quando ocorre tudo bem, poxa, legal, vamos fazer de novo, agora vamos fazer mais, enfim, porque realmente tem muito trabalho, tem muito empenho, sendo que essas pessoas também têm famílias, essas pessoas precisam também do tempo para com os filhos, para com o marido, mãe, avó, enfim, mas são pessoas dedicadas para trabalhar em prol da sociedade. Agora, o que você mais gosta de fazer na feira, Maybe? Além de trabalhar. Não, eu gosto de comprar meus produtos, eu gosto demais de ver ali. Ainda mais assim, a gente reformou recentemente a feira do Quarentão ali na região da Compensa. Eu passava pelaquela área, eu tinha uma diarista, ela trabalhava os finais de semana para mim, e aí eu ia deixá-la ali na casa dela. E eu sempre passava por ali, eu ficava olhando, gente do céu, o que é isso? Né? E quando eu estive na reforma, eu olhei, gente, assim, o prazer que eles se sentem, assim, é o que eu falo sempre para o secretário Wanderson, é um resgate da dignidade. Porque ainda tem mais outro detalhe, você percebeu que eles recebem a batazinha identificada. Sim. A fachada de cada boxe, por exemplo, se você é uma permissionária, você tem uma loja de artesanato da Flávia, né? Digamos que é o nome do seu empreendimento. Vai estar lá na entrada do seu boxe, artesanato da Cláudia. Então, todos os boxes são devidamente identificados lá na entrada, eles recebem o colete. Então, é um trabalho de resgate mesmo da dignidade. E aí eles arrumam tudo bonitinho lá, sabe? Sim. Dá um orgulho, dá um prazer a gente ir lá, tudo arrumado, organizado, limpinho, o cuidado que eles têm em manter. Porque, assim, a gente que trabalha há anos na parte da gestão pública, a gente pensa na questão porque não é só porque é dinheiro público, vamos fazer de qualquer jeito. Não, a gente tem um olhar de responsabilidade com o recurso público, né? Então, faz uma reforma esse ano. Não é barato. Demanda o tempo de muita gente ali para concluir. O próprio prefeito esteve várias vezes, ele fiscaliza, né? Então, já pensou se não zelar? Se não cuidar, daqui a um ano tá estragado. E não é uma aí reforma paliativa, né? Ela é definitiva. E aí então... você vai ficar o tempo todo ali medicando, e gastando dinheiro público, o tempo dos funcionários, né? Então, assim, é muito importante e é feito esse trabalho da sensibilização, é feito o trabalho de treinamento, de capacitação com eles também. Porque, assim, como é um resgate de dignidade, eles também têm que entender que eles são empreendedores, são empresários. Não são simples permissionários. Eles têm que tratar aquele ambiente com zelo. E esse curso vem, assim, num momento muito especial, até porque hoje as pessoas estão na internet, né? Estão no Instagram, Exato. Estão no Facebook. E claro que não é o caso deles, mas não esperar apenas do poder público para
para informar, tá aqui o meu box. Não, então assim, o curso vem mostrar como é que faz a precificação, como é que você Exato. pode divulgar o seu trabalho, dentre outras coisas, né, Mili? Exato, foi feito curso da parte de mídias, para eles Olha trabalharem a aí, mídia que legal. social, curso de empreendedorismo, curso de manipulação de alimentos também. Então, essa parte da profissionalização ajuda que eles levem mais a sério, não que eles não levassem, mas era aquela, né, vou tocar um dia após o outro, mas não, é para eles levarem a sério. E isso gera também aquela questão de eu tenho que zelar por isso aqui. Então, vamos trabalhar junto, vamos zelar. E é muito legal esse construir. O secretário, junto com o diretor do departamento, o Luciano, eles fazem com frequência reuniões para ouvir as necessidades, ouvir a população, sensibilizá-los, né? Porque não é só entregar a chave de uma feira nova, mas a população quando a gente entrega uma feira, começa uma parte que que cabe à população, do zelo. Parte do zelo, do zelar pelo patrimônio público. Porque se a população nos ajuda a manter aquilo ali resguardado, nos ajuda a economizar para investir em outros setores que também precisam, que, como o chefe diz assim, o trabalho não para e nem fica pouco, quanto mais, ainda mais no período de chuva agora, que Nossa! é muito trabalho, é muita coisa o que precisa ser feito, são anos e anos que a população vem sofrendo com muito descaso, e a gente está ali tentando sanar anos e anos, tem feiras que nunca recebeu reforma, feiras com 20 anos, 30 anos sem reforma, né? Então, tem que zelar, porque não dá para ficar todo ano gastando dinheiro na mesma feira. A gente ainda tem mais 10 feiras para reformar. É isso né? mesmo. E como que eles recebem por exemplo, a notícia ou então até mesmo o espaço deles ali de trabalho, sobretudo o ambiente, porque é um ambiente diferenciado, se a gente realmente fizer novamente a comparação de como é que era antes, né? Porque, poxa vida, é um ambiente escuro, insalubre e tudo mais, mas agora não. E como é que eles recebem isso? Muita felicidade. Mais empolgados, né? Empolgados. O brilho nos olhos, o sorriso nos lábios é algo impagável. E é esse sentimento nosso, não só na parte de feiras e mercados, né? O cadastro deles são atualizados, eles recebem atualização. Agora, com questão de Covid, né? Alguns perderam o chefe da família, então, na atualização do cadastro já entra o papel do filho da continuidade, da esposa da continuidade ao trabalho. Então, um trabalho que tem um cunho familiar também, de sucessão familiar. Eles são feito todo o processo de recadastramento, né? Recebe carteirinha e tudo. Não só na parte de feiras e mercado, mas esse trabalho é feito no comércio informal também. Né? Então, tem um departamento que trata do ordenamento do comércio informal, que são os famosos ambulantes. E não é porque vendem na rua, tem que vender de qualquer jeito, tem normas, tem regras. E a secretaria tem atuado muito, muito, muito incisivamente em vários centros comerciais aqui. Em eventos também, agora no carnaval, uma semana de festa, tinha evento todo dia, nossa equipe estava lá, organizando, ordenando, né, para que eles possam vender com qualidade produtos para a população, organizando, cadastrando eles, que é importante para o poder público saber quem são essas pessoas que comercializam, o que comercializam, é importante, porque existe, às vezes, está na rua vendendo, porque não teve oportunidade de trabalho, às vezes não sabe onde buscar, mas a gente sabe que o Cine é um canal de empregabilidade. Sim. Às vezes é uma família que está passando por uma necessidade e aí vai para a rua para vender algo, e não sabe que tem outros programas de assistenciais e que pode ser assistidos pela Secretaria de Assistência Social, a SEMASC. Então, a secretaria, ao longo dessa gestão do prefeito Davi, vem fazendo um trabalho de ordenamento do centro de Manaus, identificando essas pessoas que não estão cadastrando, realocando elas para locais que têm a permissão de comercialização, indicando elas para quando elas têm ali perfil de acessar algum tipo de programa assistencial, a SEMASC ela está presente também, é uma outra parceira importante no processo, ainda mais ali no centro que tem a questão dos venezuelanos, sim, haitianos, então eles precisam ter esse acolhimento do órgão de assistência
E a Semasc, ela atua nisso também. Então, o cadastro, ele é feito apenas em loco ou tem alguma outra ferramenta que esses autônomos, eles podem? Podem procurar o Departamento de Comércio Informal da Semac todo dia. Tem bastante gente lá na nossa recepção. Graças a Deus, a nossa sede está em reforma. Olha só. Que era outro lugar insalubre. Olha aí, por favor, né? Outro lugar insalubre e está sendo reformada, está ficando linda. A dignidade não é só da população, que a gente, do público, do nosso clientela, mas a dignidade está sendo resgatada até dos funcionários da própria secretaria. E enquanto está em reforma, os 3 departamentos operacionais da Semac, porque ela tem o departamento financeiro, onde está o jurídico, onde está ali o patrimônio, tem vários setores dentro do departamento administrativo financeiro. Existem 3 departamentos operacionais que trabalham ali na linha de frente com os nossos públicos, que é o departamento no qual eu estou representando hoje, que é o Departamento de Agricultura e Abastecimento. Existe o Departamento de Comércio Informal e o Departamento de Feiras e Mercados, o DEMEF. Então, esses departamentos operacionais, enquanto a sede está em reforma, estamos trabalhando nos autos do Mercado Municipal Walter Raiol. E todo dia tem, às vezes, falta cadeira para atender tanta gente. Então, graças a Deus, a gente está ali de portas abertas. E mais interessante, sabe o que é? Outro dia eu entrei lá no meu expediente normal de trabalho, eram umas 7, 7h30 da manhã. Bom dia, pessoal. Aí uma senhorinha me olhou e disse assim, nossa, todo mundo trabalha todo dia assim? Eu disse, assim como? Sim, sorridente passa e dá bom dia? Eu disse, eu acho que sim, eu acho que é normal. Aí eu comecei a puxar, vocês são tão felizes. Uma coisa mais fofa, ela se sentindo acolhida. Legal. Ela disse assim, olha, não vi um que passou aqui por mim que não tenha dado bom dia. Eu acho isso muito legal, sabe? Porque, inclusive, era isso que eu ia falar. Quando vê, por exemplo, uma equipe de fiscalização, então, para fazer cadastro lá no centro, o que as pessoas fazem? Corre. Tá vindo fiscalização, pega todo mundo, vai, vaza. Quando você pisca, não tem mais ninguém. Mas aí, quando você de fato vê com os bons olhos, você estabelece uma comunicação inteligente, não precisa se armar, não. Exato. Não precisa se encher o peito e calma. É importante que a população veja com bons olhos. Então, ali, qual é a finalidade? Vamos fazer um cadastro, vamos entender com que você trabalha, de que forma que a gente pode te ajudar. É justamente a prefeitura de mãos dadas com o trabalhador, com o autônomo, com o cidadão de um modo geral. É justamente entender isso. E, de fato, sim, as pessoas elas trabalham com um sorriso no rosto. Agora, também aqui não vou pintar um negócio de 100% lindo. Claro que há pessoas que, né, de repente tem ali... Acordou no mau dia, né? Acordou no mau dia não significa que a pessoa seja uma má funcionária, enfim. Então, mas a maioria, sim, acorda feliz, de bom humor. Poxa vida, eu tô na missão de mudar a cidade de Manaus enquanto servidor, mas você, enquanto cidadão, também tem essa responsabilidade, tanto quanto, né? Verdade. Então, isso acontece, as pessoas sim acordam. Eu acordo de bom humor, você acorda também de bom humor, né? Acabou de falar a história aqui, gente, pelo amor de Deus. E é muito assim. bonitinho. Então, a gente tem esse atendimento aí de segunda a sexta, no horário comercial. Temos uma equipe sensacional dos 3 departamentos que atendem com todo carinho a população para quem quer vir para a regularização, trabalhar direitinho. Nós estamos super aptos a fazer esse trabalho. Tem um trabalho muito interessante que é itinerante, que é a equipe do Departamento do Comércio Informal. Eles têm umas placas orientativas, eles se instalam com a equipe de fazer cadastro, vão para Ponta Negra, vão lá para o centro, onde tem centros comerciais, né, que precisam trazer a população. Aí você que é comerciante, que vê uma banca de atendimento lá da Semac na rua, porque a Semac ela é itinerante, ela está o tempo todo na rua. Né? Quando tem uma equipe que vai para a zona rural, tem outra equipe
equipe está atuando no mercado, nos mercados e feiras, outra equipe está atuando no comércio informal. De vez em quando as meninas estão lá fazendo cadastro na rua. É o escritório da SEMAC indo para a rua. E tem gente que pergunta, o que é a SEMAC? Tem gente que pergunta, o que vocês estão fazendo aqui? Tem gente que pergunta assim ou não? Ainda tem muita, digamos assim, desinformação. E esse canal aqui está sendo sensacional para favorecer justamente, porque as pessoas sabem que por mais que seja venda de um churrasquinho na porta da sua casa, tem que estar devidamente, né, legalizado, pegar a permissão de comercialização daquele produto. Então, é a SEMAC que faz isso. E é a tua segurança Exato, também. É pra maninho. tua segurança, mana. Escuta, mana. Escuta o que eu tô te dizendo aqui. Então, olha, vão para a SEMAC buscar informação, que tem uma equipe maravilhosa para estar orientando para esse processo aí de como é que você pode fazer para comercializar seus produtos na rua. Até porque quando a gente fala de SEMAC, a gente fala de agricultura, abastecimento, centro e comércio informal, né? Qual é o maior desafio de vocês hoje? Nossa, são tantos assim? São. Porque como a gente falou logo no início, são 3 mundos muito grandes. E a SEMAC, quando ela foi colocada, digamos assim, para funcionar na atual gestão, não que não tivesse funcionado nas demais, assim, tem até as pessoas que são da casa comentam assim que o antigo secretário da outra gestão era até uma pessoa atuante que corria atrás, mas não tinha apoio do poder público para desenvolver as ações. Diferente do secretário Wanderson, ele é um cara super atuante, busca ouvir as necessidades, transforma essas necessidades do que ele escuta em políticas públicas. Leva para o prefeito prontamente. O prefeito, não, vamos atuar, vamos levar a resposta que a população precisa, né? Então, assim, o secretário ele tem apoio do poder público para desenvolver as suas ações. Então, mas assim, ainda temos ainda uma caminhada, porque precisamos melhorar mais a nossa estrutura. Então, hoje nós temos um desafio da própria estrutura institucional. Nós precisamos melhorar. O prédio já está sendo, né, reformado, mas, por exemplo, a gente tem muitos fiscais que já estão em fase de se aposentar. Então, precisa fazer um processo de renovação da parte de fiscalização e ampliação, além de renovação, ampliação da parte de fiscalização, tanto comércio informal quanto feiras. No Departamento de Agricultura, precisamos ter técnicos. Então, são pautas que o secretário já tem levado a conhecimento do prefeito. Só que não adianta também fazer um processo seletivo se a gente não tem espaço para colocar todo mundo ali alocado. Não tem computador para todo mundo. Então, é um passo de cada vez, é um construir. Todo dia um tijolinho é colocado na construção. Mas o interessante é que essa construção não é qualquer construção. É uma construção que está sendo feita com uma base sólida. A gente está organizando a casa, ao mesmo tempo que está atuando, levando as respostas para a população. Eu acho que o desafio maior é fazer esse balanço, de ao mesmo tempo estar levando as respostas, executando os planejamentos e se estruturando internamente também. Então, é um trabalho que até o chefe brinca, o meu departamento, inclusive, é o menor que tem. Nós somos 10 pessoas para cuidar de toda a zona rural de Manaus. E quando a gente fecha o ano e final de 2022, nós conseguimos atender e alcançar quase 3.000 produtores rurais, então a gente fica muito satisfeito. Lógico que ninguém faz nada sozinho, não fomos somente nós do departamento, mas teve muitos parceiros que, somando conosco, os outros departamentos são sensacionais. Tudo que eu preciso, os outros diretores, se eu preciso de mão de obra para fazer uma ação no campo, eles cedem a mão de obra, então fica um se ajudando. Às vezes tem um evento muito grande, como teve aquele Sou Manaus, um evento sensacional, feito pela Manaus Cult, e eu cedi pessoas do meu departamento para apoiar o comércio informal que estava fiscalizando. Então, é uma secretaria que se ajuda internamente, um apoia, ajuda o outro, para a gente ir cumprindo com todos os nossos compromissos. E que coloca a mão na massa mesmo. Inclusive, eu vou falar, tu não me olha assim não que eu vou falar. Inclusive, eu fiz um trabalho
do comercial, né, da prefeitura, e a gente foi para uma comunidade ribeirinha. Como é que era o nome da comunidade? Eu sou péssima para nome. Eu não me recordo. Comunidade Terra Preta. Terra Preta, olha. Terra Preta. Polo 4 da Zona Rural de Manaus. Olha, foi muita adrenalina naquele dia. E a Maybe aqui, e ela pegava ali no... Eu também não lembro do nome, mas era granja, né? Era uma granja. É uma granja avícola que nós fomos. E fomos também num criatório de peixe. De uma comunidade indígena, inclusive. Foi uma experiência muito, muito tocante. Mas a imagem que ficou na minha cabeça foi da Maybe. Ela lá dentro da granja. Eu falei, gente, as galinhas vão voar tudo pra cima dela. Que nada, ela já super experiente, ela entrou e estava orientando, inclusive, um senhor de como é que ele deveria fazer e tudo mais, colocar a água, a ração. Exato. E enquanto ela passava a orientação para ele, eu fiquei só do lado de fora, óbvio, acompanhando também, porque eu queria entender como é que era que funcionava, e ela explicava tudo para ele. Eu falei, cara, que legal, porque a gente tem pessoas na prefeitura que não são só gabinete e tudo. Ela foi, você tá entendendo? Ela colocou, ela pegou a galinha e tudo mais, a ração, a água. Eu achei sensacional. Agora, se você me chamasse pra lá, eu acho que eu não iria, porque eu tenho... Porque é um ambiente diferente. E ela não, e ela foi lá, fez acontecer e tudo mais. Eu achei sensacional. Inclusive, aproveito a oportunidade para parabenizar todos os trabalhadores da SEMAC que, né, saem ali da sua casa, pega ali o barco, vai acompanhar. E quando a pauta para mim de comunidade ribeirinha, Flávia, a gente vai para uma comunidade ribeirinha. Eu adoro! Eu falei, ai, que maravilha, eu vou andar de canoa e tal, vou conhecer pessoas novas, conhecer uma outra realidade, que é importante a gente entender como é que tudo funciona, né? Então, por isso que quando a gente olha com bons olhos para a prefeitura, para o que está sendo feito, a gente realmente, poxa, desarma um pouquinho e a gente vai lá também para fazer diferente, para fazer acontecer. E eu achei muito legal esse negócio, porque a SEMAC, ela não é uma secretaria de gabinete, não. As pessoas vão lá e fazem, né? Colocam a mão na massa, e é assim que tem que ser, né, Maybe? Exatamente. Olha, ano passado nós fizemos, assim, antes da viradinha do ano, em dezembro realizamos 3 cursos em áreas ribeirinhas. Fomos para comunidades ainda mais longe daquela que você esteve conosco. Nossa! Fomos para a comunidade São Francisco do Areaú, que já é quase na divisa, ali próximo ali à região de Anavilhanas, que fica no Vairão. E fomos para São Tomé também, comunidade de São Tomé, que é uma comunidade indígena, e descemos o Rio Amazonas na comunidade do Jatuarana. Então, foram quase 45 produtores rurais beneficiados, e já estamos retornando semana que vem para essas comunidades, levando benefício, porque a gente instrui, ensina e depois leva a ferramenta para que eles possam trabalhar, né? É aquela responsabilidade, né, que eu falei anteriormente, com o recurso público, né? Entregar aleatoriamente. Se fosse para entregar algo para tirar foto para sair na mídia, isso é fácil, qualquer um faz. Então, mas a gente tem uma responsabilidade de gerar resultados, de colher resultados. E então, a gente faz a instrução deles e dá a ferramenta para ele trabalhar. Porque a gente tem essa visão de tentar fazer com que o agricultor, principalmente o familiar, porque o nosso foco maior é a maior quantidade de produtores rurais que nós temos é da agricultura familiar, que ele possa trabalhar de uma forma mais empreendedora, Sim, profissional. Então, foi uma experiência muito legal. A gente deve voltar daqui para o final de março, a gente deve estar voltando naquela comunidade que nós tivemos a oportunidade de ter a sua nobre presença conosco. E assim, são muitas comunidades ribeirinhas, não é fácil, não é barato para o poder público ficar levando ajuda. Nós temos uma parceira, uma ONG, a AFSE Brasil, ela está entrando recentemente com alguns projetos aqui no estado. Ela atua já há anos em Roraima, ela tem escritórios em diversos estados do Brasil, é uma ONG internacional. E saiu a matéria naquela enchente do ano passado, saiu a nível nacional, sobre a questão das pessoas sendo afetadas pela enchente, e foi quando os mantenedores dessa ONG disseram, não, queremos desenvolver um projeto, e fomos procurados
por esta ONG e pedindo ajuda para a gente ajudar a identificar essas famílias, como a gente já tem esse trabalho de mapeamento, de não sabemos aonde são essas famílias que estão sendo afetadas. Então, a gente tem um projeto em parceria, né? Nós somos apoiadores do projeto. Quem é o mentor, de fato, o criador da ideia é a AFSE, é o projeto Enchente Manaus, onde a gente dá todo um apoio logístico, insumos, e eles entram com a parte de alguns insumos e também a parte de orientação técnica, assistência técnica, orientação para o produtor mostrado na prática, o passo a passo de como desenvolver cada atividade agrícola. E assim, uma das viagens que nós fomos foi por conta da AFSE. Eles marcaram, agendaram, pediram que eu acompanhasse, eu prontamente fui. E assim, não saiu barato. Ela disse, nossa, para a gente executar aqui no processo de sensibilização, disse assim, nós vamos gastar um bom recurso. Aí foi quando ele disse assim, tem como a prefeitura nos ajudar em alguns momentos com a parte da logística, porque não é barato. Levar ajuda, aquela vez que você foi conosco lá, olha a quantidade de ração que a gente levou. Eu lembro, e as pessoas carregando, gente, eram sacos grandes de ração. 50 quilos. 50 quilos de ração. Era muita coisa. Aí a gente já chega lá na beira do rio, a pessoa diz, não, é bem ali, esse bem ali. Gente, esse bem ali, nossa, você não tá entendendo, não. A gente andou muito. No meio do mato. Muito no meio do mato. E o mato fechado, né? Só lembro do senhor ali com um facão abrindo o matagal. Eu falei, gente, que pauta maneira. Aí, quando a gente acha que tá chegando, aí a gente passa perto de uma casa de farinha, o cachorro vem querendo. Exatamente, o cachorro, uau, 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 uau. Aventura. E eu provei dessa farinha, né? Aí todo mundo pegou a farinha ali, colocou, e a torradinha ela, e depois tinha um tucumã carnudo, mano, Delicioso. maravilhoso, Delicioso. maravilhoso. E é muito legal, porque a gente realmente acompanha, né, todo esse trabalho, mas é cansativo na volta, todo mundo quebrado, mas com a sensação de dever cumprido. Essa semana passada, foi retrasada, nós já estivemos... Foi a semana passada e a semana retrasada. Nós estivemos também em 4 comunidades ribeirinhas fazendo entregas de calcário e adubo para as pessoas afetadas com a enchente do ano passado que tiveram perdas das suas produções. Então, a ideia do projeto não é só entregar, teve perdas, ficou com dificuldade financeira, vamos entregar uma cesta básica. Uma cesta básica é uma ajuda paliativa. Nossa ajuda é uma ajuda visando uma coisa mais sólida. Então, estão recebendo mudas. Nós que fizemos esse levantamento de quais as culturas que tiveram perdas, identificamos elas, então está sendo feita a reposição através desse projeto em parceria com a AFSE Brasil. E aí a gente já vai esse mês também nas comunidades do Alto Rio Negro entrar com um processo de entrega de insumos para as pessoas que passaram por cursos, né, do ano passado. Tivemos curso de avicultura na comunidade São Sebastião do Rio Cuieiras. Nós já fizemos um pós-curso lá, fui avaliar como é que ele estava aplicando o conhecimento. Eu fiquei, assim, encantada, fiquei de boca aberta. Olha que legal! Eu cheguei lá, a pessoa tinha, o produtor, ele tinha, muito bonitinha a história dele. Ele tinha 30 galinhas. Das 30 galinhas, ele estava tirando 28 ovos de postura. 28 ovos, 25, variava. Era quase uma forma, né, por dia. E ele não conseguia consumir uma forma de ovo por dia. Ele tinha uma vendinha de estiva, né? Uma vendia o feijão, arroz. E disse, eu botei aí para vender. E aí agora com o curso eu estou pensando até em aumentar. Digo, tá bom, então vamos tentar melhorar aqui para você aumentar a produção. Eu cheguei lá, ele já estava com, além das 30 que ele já tinha, ele estava com mais 100 aves, que a gente chama que é a fase de pintainha. A fase de pintainha é a fase que antecede a fase de postura. Estavam fêmeas lá, aves na fase de pintainha, estavam sendo preparadas para iniciar a fase de postura. 100. E aí agora, um mês passado, ele me mandou mensagem, Dona Mabel, olha aqui, mandou um vídeo. Já estava com mais outro, elas começaram a pôr, agora em dezembro, elas começaram a pingar, que a gente chama, é uma linguagem técnica, pingar, que é o início da postura. Aí, Dona Maybe, começaram a botar, posso dar ração de postura? Pode. E aí, ele já está com outro lote de pintinhos sendo preparada para entrar em postura alguns meses. E aí, nós já vamos entrar com a parte da ração.
vamos lá para São Sebastião do Rio Poeiras levar a ração para ele. Então, uma pessoa que não guardou o conhecimento, ele aprendeu e colocou em prática, empreendeu. E hoje ele abastece a comunidade. Não é nada, mas são 70 casas que existem na comunidade. E quando a gente mais chega, de são 100 farturas, famílias, né? mais de 100 famílias ele está ajudando a abastecer. Tirou ali a questão da dependência de vir em Manaus comprar ovo para abastecer. E quem que não gosta de ovo? Quem? Quem que Graça não de gosta? Farofinha. Uma farofinha. Farofinha. E quando a gente chega nas comunidades, eles são fartos, né? Eles Sim. recebem a gente, assim, de braços abertos. Eu fico até com vergonha de repetir quando eles dão o almoço. Eu fico um pouco com vergonha, mas é tão gostoso, né? Sim. É tudo muito fresquinho, peixe fresquinho, um ovinho fresquinho, um frango fresquinho também. É muito legal a gente ver esse resultado ali na prática, né? Não é só ali na televisão, mas a gente realmente está vendo. Exato. Isso foi só exemplo de um dos que na comunidade o curso, como tem custo muito alto e não tem como a gente estar em toda a comunidade levando um tipo de ação, então a gente faz uma ação conjunta com os polos. Então, levamos 2 cursos simultaneamente para a comunidade, só que não ficou só a comunidade que estava fazendo. A gente abriu vagas para que as comunidades adjacentes próximas, né, pudessem fazer o curso também. Então, o curso de avicultura, ele teve, acho que se eu não me engano, foram 25 participantes. Desses 25 participantes, eram de 4 comunidades próximas, fora a comunidade que é a sede, que estava sendo executado o curso. E uma comunidade tinham 6 pessoas fazendo o curso. E todas elas empreenderam, aumentaram, melhoraram a estrutura. E a gente já está indo lá levar a ração. E cada visita a gente aproveita, dá aquela dica, aquele toque, né? Para eles sempre ir melhorando. Ou seja, é uma comunidade que hoje não depende de Manaus para comprar ovo para abastecer a comunidade, que é uma proteína animal, é importante para a nutrição. O ovo, se eu não me engano, ele é depois, eu acho que do leite materno, ou ele é antes do leite materno, não me recordo, me perdoe, mas eu vou procurar saber direitinho. Mas ele é um dos alimentos mais completos, Exato. Então, é interessante porque gera uma proteína animal para a população, que mora longe da capital, tem dificuldade para buscar alimento, então não pode, nossa comunidade ribeirinha não pode ficar dependendo de estar comprando produto aqui, ela tem que se autossustentar. Então, a intenção desses cursos de olericultura, que é para ensinar a fazer horta, é não só para eles produzirem para comercializar, mas terem produtos para se alimentar. Uma alimentação saudável, a gente acabou de sair de uma pandemia, então a parte da saúde é algo importantíssimo. Se a gente trata a população de forma adequada, com uma alimentação adequada, prioriza a segurança alimentar e nutricional, a gente diminui as filas nas UBSs, né, nos hospitais. Então é importante essa parte, a gente tem olhado isso também, não só a parte de ensinar eles a produzir com fins econômicos, mas que eles possam também ter um acesso a uma alimentação saudável. E a gente faz um trabalho com as escolas, tem uma parceiraça da SEMAC, que é a CEMED. Sempre que a gente precisa, nos ajuda na parte de logística, nos cede a estrutura da escola para fazer os cursos. E é muito lindo de ver assim, o tanto que uma pasta ajuda a outra nas suas atividades. E tem muitas escolas que a gente vai levar curso, tipo olericultura. Eu quero ter uma horta aqui. Então, a gente está fazendo esse trabalho, essa interlocução com a diretora da DDZ Rural, para a gente incentivar essa parte da horta, porque também ensina os jovens, as crianças, a terem amor, a cuidar dessa parte do trabalho rural. Nós temos uma população rural que está envelhecendo e a gente precisa lidar com a parte da sucessão familiar. Então, o jovem, ele quer ter o iPhone, ele quer ir para o shopping, quer ir no cinema, aí vê o trabalho árduo do pai e começa a dizer, não quero isso para a minha vida. Procura outras áreas para atuar, mas quando a gente entra com a informação, ele pode ver que o trabalho do pai pode não ser tão árduo assim, se ele aplicar outras técnicas, usar tecnologias. Por isso que o conhecimento ele é fundamental, é libertador. Né? E libertador. É libertador. Chama a atenção para o jovem poxa, eu tenho um bem, a terra é um bem, é um patrimônio ali da família.
e precisa ser passado de geração para geração. Então, esse trabalho, aí a gente teve um exemplo muito interessante de um curso que nós ministramos no Paulo Rosa, e a diretora da DDZ Rural, lá da CEMED, disse assim, as crianças podem participar? Digo, como ouvinte, sim, a gente pode colocá-las como ouvinte para participar. Era um curso de piscicultura, e tem uma parte da piscicultura que é o controle de análise de água. A gente tem que favorecer que a água seja extremamente saudável para o ambiente aquático ali do peixe, se desenvolver com saúde e rapidez, ganhar o máximo de peso possível em menor tempo, porque isso gera ganhos econômicos. Só que aí para isso existe o que a gente chama kit análise de água. É um monte de substânciazinhas que a gente pega, coleta a análise da água, faz as misturazinhas para analisar pH, analisar matéria orgânica, analisar a oxigênio. E os jovens olharam aquilo. E aí o professor, uma parceria com o Sistema CEPRO do governo do estado, e o professor que estava ministrando, o engenheiro de pesca, ele se divertia com os jovens. Quer participar? Então, vem cá, vamos testar. Vamos... E eles nem gostam, né, Gente, de sair um pouco, assim, da sala de aula para a prática. Exatamente. Então, assim, foi enriquecedor. Eles saíram de lá, poxa, minha avó cria, vou ajudá-la. Olha que bonitinho, ele pensando já levar o conhecimento para o pai, para a mãe, para a avó, dividir a experiência com o vizinho. Então, foi bem interessante esse trabalho. E aí foi quando a Rosa, que é a diretora da DDZ Rural, disse, meio precisamos estreitar mais as relações para a gente levar mais trabalhos assim para a zona rural. E assim a gente tem buscado fazer esse trabalho em Enchente Manaus, a gente tem feito uma interlocução com a escola, a comunidade lá, para a escola também ser beneficiada. Então, vai ser construída uma horta também na escola, né? Até mesmo para os alunos se envolverem com atividade agrícola. Agora, vocês estão vendo que, como o trabalho ele é gigantesco, mas tu acha que acabou? Acabou não. Vamos falar do edital? Do edital, Vamos. Casa de Farinha? Como é que é? Qual é o objetivo do edital? Bom, esse edital do Casa de Farinha para habilitar entidades, né, são organizações da sociedade civil, as chamadas OSC. Então, nós temos feito um trabalho por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, é um trabalho de resgate das comunidades rurais, para que elas venham a se formalizar. Tem comunidades que estavam há 10 anos funcionando de forma ilegal e informal. Ela existia o CNPJ, mas estava tudo atrasado, não tinha eleição há anos, os impostos, a ata de reunião, estava tudo atrasado, tudo. E aí a gente vem trabalhando há mais de ano, aí, desde 2021, para que eles se legalizassem, dando já o start. Olha, a gente está comprando equipamentos e vamos fazer a chamada pública. Por que a gente faz com entidades? Facilita a questão da prestação de contas. Nós temos uma responsabilidade muito grande, nós temos que cumprir as normas que rege a lei, né? Da parte da prestação de conta, das aquisições, das compras públicas. Então, nós não podemos... Então, o chamamento, ele é um instrumento do poder público para facilitar, acessibilizar, principalmente quando a gente trabalha com patrimônios de bens duráveis. Sim. Então, o kit Casa de Farinha são 6 itens que são bem duráveis, são equipamentos que não são baratinhos e que têm uma grande durabilidade. Então, é uma forma da gente doar para a população de forma responsável com o poder, com o recurso público. Quais são os itens? Nós temos ralador, nós temos gerador. Gerador? Gerador. Por quê gerador? Porque tem muita comunidade que a energia às vezes falta, às vezes não tem energia na comunidade, então precisa ligar a bomba d'água, precisa ligar o ralador, que é um ralador com motorzinho para facilitar, em vez de ele ficar ali ralando a mandioca, né? Um trabalho árduo. Então, um dos objetivos é acessibilizar para que essas comunidades rurais possam adquirir esses bens, esses equipamentos, facilitar também a parte operacional, porque não é um trabalho fácil. Olha bom só. Comer farinha, nossa, é a nossa fofa, a nossa queridinha, né? Sim. Quem não gosta de comer a farinha com peixinho frito? Mas o trabalho que se tem para operacionalizar e para a farinha, até ela chegar na nossa mesa,
A parte pior do processo fica por conta do produtor. Então, criar um ambiente de casa de farinha mais organizado ajuda muito no processo produtivo, não só do desgaste físico do produtor, mas a questão de produzir um alimento mais saudável, com uma segurança alimentar, né? Então, é um instrumento público que nós estamos utilizando para fazer com que as comunidades rurais que estejam devidamente legalizadas, que sejam de Manaus, também, porque como o prefeito anunciou o chamamento, e ele tem um alcance muito grande, tiveram pessoas, comunidades rurais de outros municípios que estão nos procurando. Nossa! Aí a querida, é só de Manaus, tá? O coração aperta, né? Por enquanto, tá Né? bom? Então, já começamos, ele fez o anúncio na segunda, terça-feira, tinha já uma turma para ser atendida. Eu imagino. E a nossa equipe está lá para informar, entregar aí os documentos que eles precisam preencher para concorrer. Então, tem toda uma norma. Quem quiser pegar todo o acesso do edital está no site da SEMAC. Então, é uma forma deles adquirirem, se habilitar e concorrer, porque é uma livre concorrência, né? Porque são várias, a gente espera receber várias propostas, porque assim, no edital consta 5 itens, cada item tem 6 equipamentos, mas assim, é um alcance muito grande que cada item proporciona, porque como é uma organização da sociedade civil, é uma associação ou cooperativa rural, tem cooperativas que têm 100 famílias. Nossa. Tem cooperativa. Dessas 100 famílias, você pode ter certeza que pelo menos umas 30 trabalham com atividade de cultivo da maniva. Então, que produzem os derivados da mandioca. Então, pelo menos aí, no mínimo, um único kit desse consegue atender aí umas 10 famílias. Então, não é só um kit, mas é um kit que tem um alcance muito grande. Então, com um único instrumento, a gente vai conseguir, com 5 kits, vamos conseguir pelo menos 50 famílias sendo beneficiadas com 5 kits. Olha só. Então, são equipamentos bons, equipamentos de primeira. Fizemos, ano passado, o nosso primeiro edital. 5 entidades foram beneficiadas, e aí foi a cereja do bolo foi na ocasião da assinatura, do ato de assinatura da cessão de uso do bem para os representantes, né, os líderes das associações. O secretário Wanderson também se prontificou em reformar as casas de farinha, porque o secretário esteve em algumas casas, o secretário é da rua, ele está em todas as frentes de trabalho, em loco, e ele teve a oportunidade de visitar algumas casas de farinha. E, assim, são equipamentos tão bonitos, novos, para ser colocado no chão de terra batida, né? Então, a gente tem responsabilidade. Poxa, então, já visitamos, das 5, já visitamos 2 casas de farinha que foram contempladas. A equipe de engenharia da SEMAC ainda está, além da feira de mercado, com a missão de fazer o projeto de reforma. Então, esperamos até dezembro que essas 5 do ano passado possam ser reformadas e os equipamentos serem devidamente instalados lá, para que possam produzir a nossa querida farinha. Não só farinha, mas tem o pé de moleque, tem a farinha de tapioca, tem a goma, né? Tem o tucupi. Olha só. Olha só. Então, a reforma é uma reforma que visa estruturar a casa de farinha para evitar que é coisas que acontecem. Às vezes a galinha lá entra no ambiente, então vai ser toda fechadinha, só vai entrar, vai obedecer um fluxograma. Então, a gente vai fazer um trabalho, já estamos com uma interlocução com o Senar, que é o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, para fazer cursos, né, para melhorar o processo de produção. Então, não é somente doação. A doação ela é só o início do processo. Mas é a estruturação da casa de farinha para ter um ambiente saudável de trabalho também para o agricultor, que não é um trabalho fácil produzir a farinha. Gerar a saúde pública através de um alimento saudável, produzido dentro do ambiente, né, com qualidade de processamento também. E aumentar a produção, porque a maioria delas já funcionam de alguma forma. Sim. Tem 1, 2 fornos, então vai ganhar um forno a mais, ou seja, vai aumentar a linha de produção. Vai aumentar a linha de produção, a capacidade de produção, né, da comunidade. Então, é importante isso, para a gente poder gerar mais produto. Outro dia estive na feira, tinha farinha vindo de Cruzeiro do Sul, do Pará.
E é total interesse do prefeito incentivar essa cadeia produtiva, porque é um produto que está na mesa do cidadão manauara amazonense todo santo dia, uma vez por dia. Aliás, traz o Arini aqui, brincadeira, não tem não. Né? Então, assim, é uma preocupação, é muito produto. Eu estive numa fábrica de farinha de tapioca que compra 200 toneladas de fécula do Paraná. Eita. Aí o prefeito disse assim, eu não quero mais que essa fábrica compre de fora, vamos incentivar essa cadeia produtiva, porque assim, a casa de farinha é só para o ambiente da produção familiar. Mas, se ele tiver uma grande produção e a gente incentivar a Maniva, que já é digamos assim, a fase 2 do desenvolvimento da cadeia produtiva da mandioca, é fomentar também a raiz. Eu acho que eu estou até falando um pouquinho demais, mas assim... Né? Até o final do ano vai ter vários anúncios, fiquem ligados nas redes sociais, mas a gente também não vai parar por aqui. Não é só doação da casa de farinha, reformazinha, não. Mas a gente tem que aumentar o plantio. Sim. Organização da cadeia produtiva. Por que que o Paraná se tornou referência nacional em produção de mandioca, da fécula da mandioca, e exporta para todo o estado e para fora do Brasil? Todos os estados brasileiros. Porque fez um processo de industrialização, organização da cadeia produtiva. Existem pessoas especializadas só em fazer viveiros, viveristas só produzem mudas de maniva, não produz outra coisa. Me pergunte se aqui nós temos viveristas especializados em produzir mudas de maniva. Não temos. Ainda? Ainda, mas... Ainda. Mas teremos. Mas teremos com a gestão de Davi Almeida. Muita coisa aqui em Manaus vai mudar e já está mudando. E é por determinação. Não, eu quero que a gente produza produtos aqui, vamos parar de trazer de fora, temos que gerar empregos, gerar renda, melhorar a qualidade de vida da população. E nós somos, o poder público, não é questão que a gente está desenvolvendo uma política paternalista, Sim. Não é isso. Mas a população vem calejada. Se a gente não estender a mão, o pai, quando ensina o filho, né, a andar, ele vai segurar a mão, mas depois, num certo momento, o filho anda sozinho. Você vai sozinho, exatamente. Exatamente. E a gente tem essa visão de profissionalizar para que eles andem sozinhos. Você gostou de conhecer um pouquinho mais sobre como é que funciona a SEMAC? Só quero te dizer que isso aqui é só um pouquinho, porque tem muitas outras ações que a SEMAC realiza, executa, planeja. Eu quero dizer que eu adorei o nosso episódio. Maybe Seixas, diretora de Agricultura e Abastecimento da SEMAC, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Eu particularmente gostei muito de conhecer um pouquinho mais, que não é só feira não, tá? É muito deu para sentir, né? Então, assim, as portas estão abertas para que você retorne conosco, para que a gente possa continuar aqui com a nossa pauta e explicando um pouco mais também como é que funciona a secretaria. Querida Flávia, mais uma vez obrigada. Você viu que tem muitas pautas. Só do meu departamento são várias cadeias produtivas que serão que sofrerão um olhar atencioso do nossa gestão, né? Do nosso prefeito. E, assim, vamos ter muitas pautas. Estamos à disposição para discutir e trazer mais informações dos outros trabalhos que a gente vem desenvolvendo. E também vou fazer o convite, né? Já que você foi uma vez para a Zona Rural conosco. Nós vamos ter várias ações na Zona Rural, então desde já está extremamente convidada para ir. Tá bom. Olha só, de repente na inauguração de uma casa dessas de farinha, você provar uma farinha fresquinha, acompanhar o processo produtivo. Sim, né? Que legal. Vamos. Então, vamos fazer. Já está feito o convite. Então, pronto. Convite aceito com sucesso. Beijo grande e até o próximo episódio. Até a próxima.